Alô, futuros e futuras servidores e servidoras do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Estou gravando este vídeo, disponibilizando para vocês gratuitamente um simulado com 10 questões sobre o conteúdo de direito processual civil previsto para o cargo de técnico judiciário aqui do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que vai ser realizado agora no próximo domingo pela banca FAURGS. São 10 questões simuladas que abordam 50 dispositivos do Código de Processo Civil que eu acho muito prováveis de aparecerem na prova de vocês. Então aqui é uma oportunidade para vocês treinarem o conhecimento, para quem já estudou o conteúdo, e quem ainda não conseguiu estudar, pelo menos é uma oportunidade para conhecer aqui 50 dispositivos sobre o Código de Processo Civil. Quem tiver interesse em estudar outros conteúdos também, eu tenho disponível para compra de quem tiver interessado um simulado com 95 questões para o cargo de técnico judiciário, lá da parte de Direito Constitucional, COG, Consolidação Normativa Judicial, também sobre o Estatuto dos Servidores e as normas referentes às pessoas portadoras de deficiência que foram inseridas pela retificação. Para quem for fazer o concurso para o cargo de analista, área administrativa e área judiciária, eu também tenho um simulado com todo o conteúdo de tópicos de legislação, também disponível para compra no meu site que é www.gustavofregapane.com, e também aqui nos grupos do Facebook, na minha página no Facebook, vocês também vão encontrar esses links com esses simulados aí, as nossas maratonas de questões para o concurso do TJ. Bom, pessoal, vamos então agora trabalhar o nosso conteúdo deste vídeo, que são 10 questões sobre direito processual civil. A banca FAURGS, quando cobra direito processual civil, ela não vai vir com grandes questões teóricas sobre o assunto. Ela copia dispositivos do código e troca uma palavra ou outra para inverter o sentido. E foi isso que eu fiz nessas 10 questões, tentando buscar o estilo que eu imagino que a banca FAURGS vá formular de questões para vocês no domingo. Vamos começar com a nossa primeira questão, e aí são 5 assertivas, e nós temos que achar a que está incorreta. A letra A afirma que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei. Isso está correto. Via de regra, um processo só vai iniciar se uma das partes interessadas apresentar o processo, porque o juiz não atua de ofício. O juiz não inicia processos por conta própria. Ele tem que ser provocado. Depois que ele foi provocado, aí sim ele vai dar andamento no processo com seu impulso oficial. Isso é cópia do artigo 2º do novo Código de Processo Civil. Artigo 2º, por isso a letra A está correta. A letra B fala sobre a conciliação, que é muito incentivada no novo Código de Processo Civil, e afirma que a conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos para evitar que vá mesmo a julgamento o processo deverão ser estimuladas pelos juízes, por advogados, por defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso de processo judicial, inclusive depois que o processo iniciou. A tentativa de chegar a um acordo, uma conciliação, ela não é só no começo do processo, ela deve ser incentivada durante o processo também, tá? E isso é cópia do que está previsto no artigo 3º, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil. A letra C afirma que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Tá certo, o princípio da duração razoável do processo, que já vem do artigo 5º da Constituição Federal, agora está expressamente previsto também no Código de Processo Civil, em seu artigo 4, com essas disposições que a gente viu. A letra C está certa. Letra D. Em nenhuma hipótese se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Pessoal, via de regra, em geral, o juiz não vai tomar decisões sem ouvir as partes, tá? Isto é a regra geral. Só que a questão afirma que em nenhuma hipótese isso vai acontecer. E o artigo 9º, ele traz a regra que não se profere decisão sem ouvir a parte. No entanto, tem 3 exceções.
que são as situações urgentes, que não podem esperar. Às vezes eu preciso de uma decisão do juiz, de uma providência do juiz, que não pode esperar que ele vá chamar a outra parte para ouvir e depois só tomar a decisão. São as situações listadas no parágrafo único do artigo 9º do Código de Processo Civil. É a questão da tutela provisória de urgência, as hipóteses de tutela de evidência que estão previstas no artigo 311, incisos 2 e 3 do CPC, e também a decisão prevista lá no artigo 701, tá? Que é uma situação que envolve a evidência do direito do autor. Diz o artigo 701 que, sendo evidente o direito do autor, o juiz vai definir a expedição de mandato de pagamento já para a entrega de coisas e execução de obrigação de fazer ou não fazer. Quando já é evidente, quando não precisa nem ouvir a outra parte, de tão evidente que é o direito, isso já vai ser feito sem mesmo ouvir a outra parte, tá? São só nessas 3 situações do parágrafo único. Por isso, não é correto afirmar que em nenhuma hipótese a decisão vai ser tomada sem ouvir a outra parte, tá? Via de regra, isso é verdade. Só que tem as exceções do parágrafo único. Por isso, a letra D é a alternativa incorreta, é ela que nós vamos marcar na primeira questão aqui do nosso simulado de Direito Processual Civil para o concurso do TJ do Rio Grande do Sul. A letra E, ela trata que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Isso está certo, é o que dispõe o artigo 11 do Código de Processo Civil, tá? Esta é a regra geral, porque o parágrafo único do artigo 11, ele estabelece, claro, como não poderia deixar de ser, como também está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que em casos de segredo de justiça, aí pode ser autorizada a presença somente das partes, seus advogados, defensores públicos ou do Ministério Público. Mas, em geral, os julgamentos serão públicos, tá? A segunda questão nós temos, de novo, 5 assertivas e uma que está incorreta. Letra A. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, salvo quando se tratar de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O que está afirmando a letra A? Ela está dizendo que o juiz não pode tomar uma decisão com base num fundamento que não permitiu que a outra parte se manifeste. No entanto, diz ali, exceto, salvo, quando se tratar de uma matéria que ele deva decidir de ofício. Segundo a letra A, se o juiz tiver que decidir de ofício, ele pode fazer isso com base no fundamento que não deixou a parte se manifestar? Não, né, pessoal? Porque isso fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. E o artigo 10 fala que isso não pode ocorrer, ainda que se trate de matéria sobre a qual o juiz deva decidir de ofício. Por isso, a letra A é a nossa resposta. A letra A está errada, porque o artigo 10 diz que deve-se ouvir a outra parte, deve permitir que a outra parte se manifeste, ainda nas matérias que o juiz decide de ofício. Por isso, letra A é a alternativa incorreta. As demais todas estão certas. Pessoal, a letra B, ela nos traz que para postular em juízo, para entrar com uma ação judicial, é necessário ter interesse e legitimidade. Pessoal, essas são as condições da ação, conforme o artigo 17, e isso está correto. No novo Código de Processo Civil, nós temos 2 condições para a ação. São elas, o interesse e a legitimidade. No código anterior, eram 3 as situações. Eram 3 as condições da ação. E é possível, pessoal, que a banca tente trazer aquela condição da ação que estava no código anterior, que não está mais no novo. E hoje, então, isso não seria mais correto, tá? Antigamente, se entendia que a possibilidade jurídica do pedido também era uma condição da ação. Hoje, possibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação. É questão de mérito, tá? E se a banca afirmar que é uma condição da ação a possibilidade jurídica do pedido, isso está errado. De acordo com o novo Código de Processo Civil, só tem 2 condições para a ação, que são elas o interesse e a legitimidade, tá? Letra B, então, está correta. Letra C. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. É o que está correto. Via de regra, cada um vai buscar o seu direito. Só que tem algumas situações que a lei autoriza essa substituição processual. E aí alguém pode
pleitear um direito de outro em nome próprio, tá? É o que acontece lá no ramo trabalhista, por exemplo, com os sindicatos, tá? Então a letra C está correta. Letra D. O interesse do autor, este interesse do autor no processo, ele pode se limitar à declaração da existência, inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, tá? Isso é verdade. O artigo 19, ele diz que este interesse em ter um processo, eu posso ingressar com o processo só para obter uma declaração. A declaração da existência, inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, ou ainda, ou também, da autenticidade ou falsidade do documento. Eu posso também ingressar com uma ação só para que seja comprovada a autenticidade ou a falsidade de um documento, tá? O artigo 19 nos permite isso, por isso a letra D está correta. E a letra E fala da figura da ação declaratória. É admissível, é aceitável, é possível uma ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Mesmo que eu tenha um direito violado, eu posso ingressar com uma ação só para declaração dessa violação, não exigindo na minha ação já a reparação do dano. O interessado ele pode buscar uma ação meramente declaratória, mesmo ainda que já tenha ocorrido a violação do direito. É o que dispõe o artigo 20 do Código de Processo Civil. Por isso, letra E também está correta. Seguimos, pessoal, para a nossa terceira questão. De acordo com o CPC, assinale a incorreta. Letra A. Toda pessoa que se encontra no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Tá certo? Conforme o artigo 70. Já estamos falando naquela parte do Código que fala sobre as partes e seus procuradores, tá? E toda pessoa, então, que está no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Tá certo o artigo 70. Letra B. O juiz nomeará curador especial ao incapaz se o incapaz não tiver representante legal ou se os interesses do representante colidirem com os interesses do incapaz, enquanto durar a incapacidade. Tá certo? Conforme o artigo 72, inciso 1. É uma situação, então, que o incapaz estaria sem representante e aí o juiz nomeia um curador especial para cuidar dos interesses dele naquele momento do processo, naquela situação. Letra C. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real e imobiliário, ainda que casados, sob o regime de separação absoluta de bens. Pessoal, via de regra, essa afirmativa estaria correta, porque, de fato, em regra, o cônjuge, quando ele vai propor uma ação que envolve direito real e imobiliário, ele tem que ter o consentimento do seu cônjuge, seja seu marido, seja sua esposa. Existe essa necessidade na lei. Exceto, salvo, no caso do regime de separação absoluta de bens. Porque se há regime de separação absoluta de bens, um cônjuge não é interessado na ação que envolve o patrimônio do outro, porque eles estão casados num regime de separação absoluta de bens, tá? Mas só nesse caso. Nos demais casos, se for casado em comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, não interessa. Em ambos os outros casos, nos outros regimes de casamento, vai haver necessidade desse consentimento, tá? O artigo 73 do Código de Processo Civil só vai trazer como exceção esse dos casados sob o regime de separação absoluta de bens. Cuidado com isso na prova. A letra C é a que está errada aqui na terceira questão. É ela que nós vamos marcar aqui no nosso gabarito como alternativa incorreta. A letra D nos traz que nas ações possessórias, ações que envolvem então a posse, a participação do cônjuge, do autor ou do réu, somente ela é indispensável, somente vai ser necessária nas hipóteses de composse ou de um ato por ambos praticados, tá? É isso que nós temos no artigo 73, parágrafo 2º. E a letra E nos traz que a massa falida será representada em juízo pelo administrador judicial. Tá certo? E tem que ter muito cuidado, esse artigo 75 cai muito em prova. O artigo 75, ele lista uma série de situações e diz quem é que representa esta pessoa em juízo, tá? Se é a União, se é o Estado, se é o Distrito Federal, se é o município que está em juízo, se é a massa falida, se é o condomínio, tudo está listado no artigo 65.
e para cada pessoa jurídica ali listada existe um representante para estar em juízo. No caso da massa falida, quem vai representá-la em juízo é o administrador judicial. Isso está previsto no artigo 75, inciso 5 do Código de Processo Civil. Por isso, a quarta questão está correta. A quarta questão, não, desculpe, né? A letra E da terceira questão está correta. Agora sim, vamos à quarta questão. A quarta questão, também para marcar a incorreta, vamos lá. Letra A. É lícito, é legal, está de acordo com a lei, é permitido à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Pessoal, eu sou advogado, tá? Meu caso pessoal. Se eu vier a ser processado por algum motivo, eu mesmo posso me defender. Eu não preciso contratar um advogado. Se eu quiser, eu posso contratar um advogado ou eu mesmo posso me defender. Será que é verdade isso? É o que está afirmando a letra A. E isso é correto. Isso está no artigo 103, parágrafo único, tá? Então, se a parte que está sendo processada já for advogado, ela pode, ela mesma, postular em causa própria, desde que tenha habilitação legal. Qual é a habilitação legal? É o registro regular na OAB, na Ordem dos Advogados, tá? Então é isso que nós temos. Letra A, então, está correta. Letra B. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Pessoal, via de regra, para eu como advogado defender o interesse de alguém, eu tenho que ter uma procuração desta pessoa para postular em juízo. E isso é a regra. Em regra, para eu praticar um ato processual para essa pessoa, eu tenho que ter uma procuração. No entanto, quando se tratar de situações que possam ser consideradas urgentes, eu vou poder atuar em nome dessa pessoa, mesmo sem a procuração, que depois, claro, vai ser comprovada essa autorização à legitimidade. Para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar um ato urgente, o advogado vai poder postular em juízo sem procuração. São as exceções da regra, conforme artigo 104. Tá certo. Letra C. A procuração deve conter o nome do advogado, seu número de inscrição na OAB e o seu endereço completo. Tá certo. Artigo 105, parágrafo 2º, que trazem os requisitos da procuração do cliente por advogado. Letra D. A parte que se considerar preterida na ordem cronológica, porque os processos devem ser julgados em ordem cronológica, tá? Para garantir uma impessoalidade do judiciário, não pode, sem nenhum motivo, passar alguém na frente de outro. A própria lei vai estabelecer algumas prioridades, processos que vão ter uma tramitação preferencial. Inclusive no TJ, lá na consolidação normativa, né, esses processos com tramitação preferencial tramitam com uma tarja verde, né? Isso também pode cair em prova lá sobre a consolidação. Só que aí, então, nós temos essas regras de ordem cronológica, e se alguma das partes no processo entender que foi preterida, que passaram na frente dela indevidamente, ela pode, então, reclamar. Nesses casos, o juiz do processo vai requisitar informações para o servidor, para vocês que vão estar trabalhando no cartório. E vocês vão ter um prazo de quantos dias para prestar informação para o juiz nesse caso, pessoal? Isso tem muita chance de cair na prova, porque envolve o trabalho de vocês. Quantos dias vocês terão? O prazo é de 2 dias, conforme o artigo 153, parágrafo 4º aqui do Código de Processo Civil. Prazo de 2 dias, não 5 dias como está afirmado ali. Por isso, a letra D é a incorreta da quarta questão, tá? O prazo é de 2 dias, conforme o artigo 153, parágrafo 4º do novo Código de Processo Civil. E a letra E está correta, tá? Porque traz o artigo 188, que traz a ideia da instrumentalidade das formas, que é a ideia de que o conteúdo dos atos é mais importante do que a burocracia, do que a formalidade, do que a forma como eles vão ser praticados. Os atos e termos independem, não dependem de uma forma determinada, salvo quando a lei expressamente o exigir. E aí se consideram os válidos os atos que, realizados de outro modo, preencham a finalidade essencial. A lei dizia para praticar o ato de uma forma. Eu pratiquei de outra, não da forma mais adequada. Mas eu atingi a finalidade essencial do ato, sem com isso prejudicar o interesse de ninguém. Se isso ocorre, o ato é considerado válido, tá? E isso está no artigo 188 do CPC, por isso está correta a letra E. Quinta questão.
De acordo com o CPC, marque a incorreta. A incorreta vamos marcar agora. Letra A. O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e pedir certidão de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Isso está correto. No caso de segredo de justiça, há essa restrição que deve ser observada por vocês que vão trabalhar no cartório. E isso está no artigo 189, parágrafo 1º. Letra A está correta. Letra B. O documento redigido em língua estrangeira somente pode ser juntado aos autos de um processo se estiver acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por um tradutor juramentado. Tá certo, porque a nossa língua oficial é a língua portuguesa e nos processos os documentos terão que estar sempre em língua portuguesa. Se é um documento estrangeiro, tem que ter essa tradução. Artigo 192, parágrafo único. Correta, então, a letra B. Letra C. A desistência da ação, quando uma parte desiste do processo, quando já iniciou o processo e a parte desiste, essa desistência só vai produzir efeitos quando o juiz concordar, após a homologação judicial. É o que está previsto no artigo 200, parágrafo único do CPC. Letra D. Os atos meramente originatórios. Um ato originatório é um ato de ordenação interna. Não é um ato que o juiz vai tomar uma decisão, e sim um despacho do juiz para providências internas no âmbito do próprio judiciário. Tá? Esses atos meramente originatórios, como a juntada e a vista obrigatória, não dependem de despacho. Independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Tá certo? Conforme o artigo 203, parágrafo 4º. E lá na Consolidação Normativa Judicial, tem várias hipóteses também que vão independer do despacho do juiz. Por que existe essa previsão no CPC e na consolidação para que um ato não dependa desse despacho? Para que ele seja mais rápido, para andar mais a tramitação, para não se perder tanto tempo no processo judicial. Tá? E letra E, sentença é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Não, pessoal. Nós temos em primeiro grau, quando entramos com o processo, geralmente nós teremos o processo julgado por um juiz, tá? Juiz singular, porque ele atua sozinho. Quando um juiz profere a sua decisão final no processo, ela se chama sentença. É isso que a gente busca quando entra com o processo, uma sentença do juiz. E se alguém recorrer da sentença, o recurso vai para o nosso TJ, se for na Justiça Comum Estadual. E aí no TJ, o recurso vai ser julgado por uma das câmaras, por um grupo, por uma turma, conforme o caso. E aí, quando não é um julgador só, não é um juiz só, e sim um grupo, um colegiado de julgadores, geralmente serão os colegiados desembargadores, tá? As câmaras, turmas e grupos do TJ, vão proferir acórdão. E isso que nós temos aqui, pessoal, nesta letra E, é o conceito de acórdão. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. É isso que está no artigo 204 do CPC. É o conceito de acórdão, não de sentença. Tá? Por isso a letra E é a alternativa a ser marcada, porque é a incorreta nessa quinta questão. Muito bem, pessoal. Seguimos para a sexta questão, vamos achar a incorreta. Letra A. Quando a lei ou juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorridas 48 horas. Se não tem prazo, o prazo é de 48 horas. Tá certo? Conforme o artigo 218, parágrafo 2º do CPC. Letra B. Inexistindo preceito legal. Inexistindo, então, na lei a previsão. Ou prazo determinado pelo juiz. Se não tem um prazo, é de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Também está certo, tá? Então, comparecimento, se não tem prazo em nenhuma lei, 48 horas. Prática de ato processual a cargo da parte. Se não tem prazo dado pelo juiz nem previsão na lei, 5 dias. Artigo 218, parágrafo 3º. Essas duas, a letra A e a letra B, tem muita chance de cair na tua prova. Tu tem que lembrar desses dois prazos aqui, tá? Letra C. Será considerado intempestivo. Intempestivo é algo que está fora do prazo. Pessoal, se eu perco o prazo para apresentar um recurso, se o meu prazo para recorrer seria lá de 15 dias úteis, passou o prazo de 15 dias úteis e depois eu apresentei o meu recurso, eles nem vão julgar o meu recurso. Eles vão dizer,
recurso intempestivo, doutor, sinto muito, perdeu. Não vamos julgar, porque o judiciário não vai aceitar um recurso apresentado após o prazo, tá? Isso é o conceito de recurso intempestivo. Muito bem. A letra C afirma que será considerado intempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Pessoal, a questão aqui é a seguinte. Existe um prazo para um ato ser praticado. Existe a data de início do prazo e existe a data de término, tá? Via de regra, tempestivo é o ato praticado dentro do prazo. Certo? Muito bem. E se o ato foi praticado após o prazo, esse ato ele é o quê? Intempestivo. Tranquilo. Qual é a pergunta que eu estou fazendo na questão? Nem essa, nem essa. A pergunta é aqui. Antes. E se o ato foi praticado antes do prazo começar a correr? O juiz determinou uma providência e o prazo começa a correr amanhã. Eu, muito apressado, muito diligente, já pratiquei o ato hoje mesmo. Esse ato que eu pratiquei hoje, antes do início do prazo, ele é tempestivo ou intempestivo, pessoal? Ele é tempestivo, porque não tem prejuízo nenhum, pessoal. Eu estou praticando o ato antes mesmo dele começar. Que bom! Que bom que todos os atos fossem praticados. Porque para que existe um prazo? Para que não se demore demais para tomar uma providência. Se eu estou tomando a providência antes mesmo do prazo começar, que ótimo. E é isso que diz o artigo 218, parágrafo 4º. Será considerado tempestivo. Tempestivo o ato praticado antes mesmo do prazo começar a correr. Por isso, essa letra C está errada. Ela está em desacordo com o artigo 218, parágrafo 4º. É ela que nós vamos marcar aqui na questão 6. Letra C é a nossa resposta. Temos ainda a letra D. Na contagem de prazo em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Sim, isso é uma novidade do novo Código de Processo Civil. Os prazos são contados em dias úteis, artigo 219. Letra E, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, o período de recesso, que é suspenso o prazo? Sim, artigo 220, letra E está correta. Questão 7, vamos achar a incorreta. Letra A fala que os dias de começo e vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia que o expediente for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade de comunicação eletrônica. Sim, nesses casos o prazo vai para o próximo dia útil seguinte, conforme o artigo 224, parágrafo 1º. Letra B. O juiz proferirá as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. Tá certo, pessoal? Isso está no artigo 226 e esse é outro artigo que tu vai olhar agora antes da prova. Porque esse artigo ele traz 3 prazos. Pessoal, o juiz, além da sentença, que é a decisão principal que ele vai tomar no processo, a decisão final, tem 2 outros atos que ele pode praticar. Tem as decisões interlocutórias, e as decisões interlocutórias são tomadas no curso do processo. São decisões, então, no curso do processo antes de proferir a sentença. E tem os despachos. Os despachos são atos de ordenação interna. São coisas mais simples. Tanto que algumas coisas nem vão precisar desse despacho do juiz, tá? Muito bem. Só que para cada um desses atos existe um prazo. Um prazo para o juiz atuar. E o artigo 226, ele traz esses 3 prazos. Pessoal, os despachos são praticados no prazo de 5 dias. As decisões interlocutórias, decisões no curso do processo, 10 dias. E a sentença, 30 dias. Estes são os prazos, então, do artigo 226, que tem uma grande chance de aparecer na tua prova também, tá? Cuidado com este artigo 226, letra B está correta. Letra C, os litisconsortes são quando as pessoas estão no mesmo polo. Quando eu tenho mais de uma parte como autor ou como réu numa ação, eles são chamados de litisconsortes. Se eles têm diferentes advogados, diferentes procuradores, ou de escritórios de advocacia distintos, eles terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, desde que assim requeiram. Não, pessoal. Eles têm esse direito independentemente de requerimento.
E é isso que diz o artigo 229. Então, mesmo que não requeram, automaticamente, quando se percebe que tem litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, eles terão o prazo em dobro. E é isso que está no artigo 229, independentemente de requerimento. Por isso, a letra C está errada na 7. Ela é a nossa resposta. Letra D, citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Tá certo? Artigo 238 do CPC. E letra E, transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, cabe e incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar o resultado do julgamento. Tá certo? Conforme artigo 241 do CPC. Oitava questão. De novo para marcar incorreta. Letra A. Não se fará citação, salvo para evitar perecimento do direito de noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Pessoal, isso está correto. Está lá no artigo 244, inciso 3. E isso também está na consolidação normativa. São aquelas situações que não vai se fazer citação. A gente não vai perturbar as pessoas em alguns momentos que elas estão passando, que estão esses momentos listados no artigo 244. Dentre esses momentos trágicos que as pessoas passam na vida, entre elas está o noivado, né? E os noivos, então, naqueles 3 primeiros dias, né, não serão perturbados. 3 primeiros dias, tá? Cuida que a banca pode também trocar a duração deste período. Por 3 dias, então, os 3 primeiros dias seguintes ao casamento, ninguém vai incomodar os noivos lá na sua lua de mel. É isso, pessoal. Salvo, claro, exceto para evitar o perecimento do direito. Isso está no artigo 244, inciso 3, também na consolidação normativa. Letra A está correta. Letra B. A citação. Citação é o ato que chama alguém para o processo, tá? A citação ela será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste código ou em lei, ou quando frustrada pelo correio. Tá certo. O oficial de justiça não é via de regra, a primeira forma de fazer citação. Agora, se há uma situação prevista em lei, ou aqui no código, ou quando se tentou pelo correio e não se conseguiu, se faz pelo oficial de justiça, conforme artigo 249 do CPC. Letra C. Cuidado que isso aqui é uma novidade do Código de Processo, porque antes eram 3 vezes e agora diminuiu para 2 vezes. É a citação por hora certa. Eu acho muito provável que caia na tua prova. Inclusive, a consolidação normativa está desatualizada sobre isso, tá? Hoje o que vale é o CPC. Pessoal, se por 2 vezes o oficial de justiça tentou procurar o réu, o citando, em seu domicílio ou residência sem o encontrar, ele deve, havendo suspeita de ocultação, havendo suspeita que o camarada está se escondendo para não ser citado, ele vai intimar qualquer pessoa da família, ou sua falta qualquer vizinho. E ele vai dizer, olha, no próximo dia útil, seja amanhã, seja segunda, seja o dia que for, eu vou voltar para efetuar a citação. E se eu voltar e ele não tiver, eu vou dar ele por citado. Isso é a citação por hora certa. Está previsto no artigo 252 e tem que ter cuidado com esse detalhe, pessoal. É quando por 2 vezes. A banca vai tentar te enganar. A banca vai tentar trazer a informação do antigo código. Tu não vai cair nessa. Tu vai lembrar, citação por hora certa é quando por 2 vezes o oficial de justiça tentou e não encontrou a pessoa e tem suspeita que a pessoa está se ocultando, se escondendo para não ser citada. Letra D, isso está no artigo 252, tá? Letra D, a parte que requerer citação por edital, alegando dolosamente, intencionalmente, a ocorrência das circunstâncias autorizadas para sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. Tá certo, pessoal? Artigo 258, quando a pessoa sabe que não é um caso de citação por edital, mas faz o requerimento, mesmo assim, vai estar sujeito a esta multa de 5 vezes o salário mínimo, conforme o artigo 258 do CPC. E letra E, cumprida a carta precatória, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 15 dias, independentemente de translado, paga as custas pela parte. Pessoal, o prazo para devolução ao juízo de origem de todas as cartas, seja a carta de ordem, seja a carta precatória, seja a carta rogatória, o prazo não é de 15 dias, não. O prazo é de 10 dias, conforme artigo 268. Por isso, a letra E é a alternativa incorreta na 8ª questão, é ela que nós vamos marcar aqui no gabarito, tá? Questão número 9. De novo, vamos achar a incorreta. Letra A. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.
Como assim? A lei diz que o ato tem que ser praticado de uma forma. E se não for praticado dessa forma, o ato é inválido, tá? Aí eu quero invalidar o ato. Eu vou lá e pratico ele da forma errada de propósito para me beneficiar depois com a decretação de nulidade desse ato. Não vou levar, tá? O juiz não vai decretar nulidade quando ela foi pedida pela própria parte que deu causa a ela, tá? Não. A nulidade é o seguinte, a outra parte diz, o ato não valeu porque não foi feito da forma certa. Aí sim, aí o juiz vai decretar essa nulidade. É o que está no artigo 276. Isso já estava assim no código anterior, continua valendo, e isso cai muito em prova. Cuidado, letra A, está certo, artigo 276. Letra B, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considera válido o ato ser realizado de um outro modo, lhe alcança a finalidade. Tá certo. É o princípio da instrumentalidade das formas, também chamado de princípio do aproveitamento dos atos processuais. Então, se um ato não foi praticado da forma correta, mas alcançou a finalidade, ele vai ser aceito assim mesmo. Artigo 277, correta, letra B. Letra C. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Tá certo, é o princípio da preclusão, artigo 278 do Código de Processo Civil, tem que alegar a nulidade na primeira oportunidade que puder, depois não pode mais alegar. Tá certo, tá? Tem exceção, claro que tem, né? O parágrafo único do artigo 278 traz a exceção. Claro, as nulidades que o juiz deve decretar de ofício não dependem dessa manifestação. Nem prevalece a preclusão se for provado o legítimo impedimento. Se a parte que não alegou a nulidade no momento oportuno, no momento que devia ter alegado, provar que estava impedido, provar que é legítimo esse impedimento, aí também pode ser relevada essa preclusão. Letra D. Anulado o ato, se o ato então for anulado e invalidado, consideram-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes, que deles sejam dependentes ou independentes. Isso está errado, tá? Por quê? Pessoal, se no curso de um processo, vários atos já foram praticados nesse processo, e aqui tem um ato que tem uma nulidade, que tem um vício, tá? Esse ato, ele contamina alguns atos que foram praticados depois. Só que tem alguns outros atos que foram praticados mesmo após este, que não estão contaminados porque eles não têm nenhuma relação com esse vício. E o vício, ele só vai determinar a anulação, a invalidação dos atos que dele dependem. Os que não dependem, não. E é isso que diz o artigo 281 do CPC. Diz lá, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos subsequentes que dele dependam, todavia a nulidade de uma parte do ato não prejudicará a outra, que delas sejam independentes, tá? Então, os atos dependentes daquele ato que é viciado são inválidos. Agora, os atos que dele não tem nada a ver, que são independentes dele, aí não há essa anulação, tá? E é isso que diz o artigo 281. Por isso, a letra D é a incorreta na nona questão, é ela que nós vamos marcar na prova. E letra E, o ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Tá certo, é a questão do prejuízo, tá? O princípio do prejuízo. Artigo 282, parágrafo 1º. Pessoal, um ato ele só precisa ser realizado de novo se ele causa prejuízo a alguém. Porque se ele não causar prejuízo a ninguém, a gente não vai perder tempo repetindo um ato de forma desnecessária, tá? É isso, então. Última questão, vamos lá. A última, como todas as outras, né? Vamos achar a incorreta. Letra A. A tutela provisória, requerida em caráter incidental, independe do pagamento de custas. E isso é verdade, tá? A tutela provisória, então, ela não precisa do pagamento de custas. É o que está no artigo 295, tá? Letra A está correta. Letra B. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após uma justificação prévia. Também é verdade. Conforme o artigo 300, parágrafo 2º, pode o juiz conceder a tutela de urgência de forma liminar, mesmo sem ouvir a outra parte, como a gente viu lá no artigo 9º do CPC, porque é uma das exceções, ou após uma justificação prévia, inclusive ouvindo as partes. Tranquilo, é o que está no artigo 300, parágrafo 2º. Letra B está correta. Letra C. No caso de morte do procurador, já pensou isso, pessoal? Estou com um processo lá e o advogado que me defende o processo faleceu. O que acontece? O CPC tem a resposta. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, o juiz vai determinar que a parte constitua um novo mandatário, um novo advogado, no prazo de
15 dias, não 30, como afirma a questão. O prazo para constituir novo advogado que veio a falar. Essa resposta nessa questão é letra C. 15 dias, conforme o artigo 313, parágrafo 3º. É essa que nós vamos marcar como resposta, já que é a incorreta. Letra D. O juiz, ao verificar que a petição inicial, apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, vai determinar que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete. Está certo, é o prazo de emenda inicial, que foi alterado no novo código. Esse prazo antes era de 10 dias, agora é de 15 dias, conforme o artigo 321. Cuidado, que isso tem muita chance de cair na prova também. Qual é o prazo para completar, para emendar, para corrigir algum detalhe na inicial? O prazo é de 15 dias, conforme o artigo 321. E letra E, é lícita a acumulação em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Tá certo, eu posso no mesmo processo acumular vários pedidos, mesmo que um pedido não esteja conexo ao outro, tá? Isso está no artigo 327. Pessoal, essas questões abrangeram 80% do conteúdo previsto na prova de vocês. Claro que tem a parte final do CPC que eu não coloquei no nosso simulado. E claro, né, eu selecionei aqui os pontos que eu acho mais prováveis de serem cobrados. Claro que é possível que a banca cobre qualquer um dos outros pontos previstos no edital. Todas as questões, pessoal, tudo que a gente viu aqui é conteúdo do edital de vocês. E vocês que assistiram e leram aqui todos esses dispositivos, fizeram aqui uma ótima revisão e muito provável que domingo, quando cair na prova essas frases, vocês vão lembrar que a gente conversou sobre isso e vão conseguir acertar a questão. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso simulado aqui de processo civil e desejo para vocês uma boa sorte. Tenham calma e tranquilidade, que todo o esforço de vocês vai ser recompensado na prova. Uma boa sorte, um grande abraço e até a próxima.